simples e belo cântico que declara quem Deus é e, portanto, quem nós somos. O nosso coração deve ser apresentado na presença dele, porque ele é o amado da nossa alma, como a própria Escritura Sagrada nos diz. Nessa manhã nós damos as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco, membros, visitantes da igreja nessa manhã. Temos gente de tudo que é canto hoje, alguns irmãos internacionais. Hello, dear friends. Good to see you, brother. Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã, irmãos, em Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 16. Nós estamos numa série de pregação expositiva sequencial na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que sedimenta as bases da nossa fé, a explicação do que é o Evangelho e a implicação prática disso para as nossas vidas. Esse capítulo 2 que nós vamos começar a estudar nessa manhã é um capítulo muito importante, muito central na nossa fé reformada, irmãos. Então, nós pedimos aos irmãos que não fechem a Bíblia após a leitura do texto, que se mantenham atentos no argumento do início ao final do sermão e prestem bastante atenção no que o Espírito Santo de Deus tem a falar a você nessa manhã. Versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz um mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Bondoso Deus, Tua palavra é tão rica, Senhor. Tua lei, Tua norma, ela é a régua do Senhor para julgar os nossos corações. Portanto, Senhor, sonda-nos nessa manhã, expõe aquilo que há dentro de nós, mas também faz jorrar sobre as nossas almas a Tua luz, a Tua graça e a Tua bondade, para que o conheçamos e o adoremos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já usei essa ilustração antes, provavelmente vocês já ouviram sobre a história daquele garoto que estava na faculdade e, ao término do semestre, foi reprovado em todos os trabalhos. Eu não sei se vocês lembram quando eu contei isso num sermão. E quando ele recebeu ali o boletim com as notas finais do semestre, logo mandou uma mensagem curtinha para sua mãe, dizendo: reprovei em tudo, prepare o papai. Depois de alguns minutos, a mãe dele manda uma mensagem de volta: papai preparado, agora se prepare. Meus irmãos, essa é uma tensa situação de vida, não é? Quando você tem que comunicar notas ruins. Talvez alguns de vocês aqui, muito soberbamente, nessa manhã, estejam pensando: pastor, graças a Deus, eu nunca tive que passar por essa situação. Nunca foi o meu caso. Eu sempre fui um bom aluno, eu sempre me saí bem, nunca dei dor de cabeça, minhas notas sempre foram excelentes. Mas, meus irmãos, será que nós podemos olhar para a prova da nossa vida e dizer
e afirmar que as nossas notas são excelentes? Quando o padrão para nós são as expectativas de que Deus, o nosso Criador, o nosso dono, tem para conosco, será que nós podemos afirmar que nós não temos falhado absurdamente na prova de Deus? Pense nisso. Faz aí uma rápida avaliação da sua vida em contraste com os 10 mandamentos e me diz como é que está a sua nota. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagens de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão. Guardar o dia de sábado. Honrar seu pai e sua mãe. Pense nisso. Não matar alguém, que Jesus explicou que é não odiar alguém no seu coração. Não adulterar. Não roubar aquilo que não é seu. Meus irmãos, nós somos perdidos quando o padrão de comparação é a lei do Senhor. E se isso é verdade, o texto de hoje diz que existe um julgamento vindouro, que Deus, o Pai, já está preparado, e nós devemos nos preparar para Ele. E esse texto de hoje mostra a nossa relação como criaturas, como filhos de Deus, em relação a esse julgamento de Deus sobre nós, e nossos julgamentos de uns para com os outros também. Então o texto de hoje tem 3 pontos. Primeiro, a hipocrisia do julgamento alheio, tá? Primeira coisa que nós vamos ver. Depois, a retribuição do julgamento divino. E terceiro, a universalidade do julgamento de Deus sobre todos os corações. Vai sobrar para todo mundo. Então, primeiro, meus irmãos, a hipocrisia do julgamento alheio. Nós estamos no capítulo 2 de Romanos, então deixa bem aberto aí. Capítulo 1, o reverendo Quaresma explicou para nós na semana passada. Ele revela o grande problema da ira de Deus sobre a pecaminosidade dos homens. O reverendo Quaresma explicou que existe uma ira silenciosa de Deus que está se manifestando justamente quando vemos os homens dando vazão aos seus corações, seguindo no curso daquilo que eles idolatram e desejam para si mesmo. Nós vimos ali graves pecados na humanidade, a homossexualidade, a violência, a impiedade, a mentira, como um problema que tem caracterizado o pecado dos homens. Mas agora, no capítulo 2, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele estende o seu argumento, e ele vai dentro desse argumento até o capítulo 3, mostrando que isso não é um problema particular de alguns, como os judeus julgavam ser, que não era apenas um problema dos gentios, mas um problema a qual todos os seres humanos tinham que resolver. E aqui Paulo, então, cria, no capítulo 2, uma espécie de personagem fictício que nós vamos chamar de o moralista, tá? Nós vamos chamar de o moralista. E esse moralista é uma figura de uma pessoa que se julga muito reta perante Deus e que representa, no primeiro momento, aqueles judeus, mas representa todos os que acham que pode erguer o seu queixo diante do juiz divino. E aqui ele começa no versículo 1, mostrando o grave problema do moralista. É um julgamento defasado e a sua hipocrisia. Olha o versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. O problema da hipocrisia, nessa palavra quando a gente usa, o seu hipócrita, qual que é o problema da hipocrisia? É aquela pessoa que condena nos outros aquilo que ele mesmo pratica. No livro de Romanos inteiro, meus irmãos, nós vamos perceber que Paulo mostra a perspectiva errônea, particularmente dos judeus, sobre a sua própria condição espiritual diante do pecado dos homens, achando que não era problema deles, mas a verdade é que todos, sem exceção, são indesculpáveis. Indesculpáveis, porque todos pecaram contra Deus. Uma das teses centrais do livro de Romanos. E se isso é verdade, tem 2 verdades que Paulo vai mostrar que estão vindo aí, ninguém vai conseguir escapar. No versículo 2, ele vai mostrar que o juízo de Deus vai se manifestar contra todos os que praticam impiedade. E no versículo 3, de que essa falsa suposição dos judeus de estarem livres do julgamento de Deus não cola, não rola. Meus irmãos, a verdade é que, se a gente pensar aqui com a cabeça de um judeu do 1º século, numa igreja, na comunidade em Roma, talvez ele pensasse assim, bom, eu sou judeu, eu tenho um berço diferenciado, eu faço parte da linhagem de um povo da aliança,
Um povo que recebeu de Deus desde os dias de Abraão, Moisés, a lei, nós recebemos o cuidado, a proteção, nós somos o povo escolhido de Deus. Mas, meus irmãos, Paulo desde já começa a mostrar o engano da mente deles. No versículo 4, ele vai mostrar que eles estão presumindo que a bondade, a tolerância, a longanimidade que eles experimentaram com Deus ao longo de toda a história, não era uma confirmação de que eles já eram muito bons, de que eles já estavam acertados com Deus e, portanto, os judeus não precisavam de Jesus, porque eles já eram o povo da aliança, né? Estava todo mundo tranquilo. Pelo contrário, meus irmãos, aquela bondade, aquela longanimidade servia para que eles reconhecessem seu pecado, sua condição e fossem levados ao arrependimento. É o que Paulo está defendendo aí nesse versículo 4. Meus irmãos, você consegue perceber qual que é o terrível problema de uma pessoa moralista? Talvez você esteja pensando, não é o meu caso, não, mas eu estou falando com você que veio aqui hoje de manhã. Meus irmãos, Deus está dizendo para o moralista, sim, eu sei que você sabe que a humanidade caiu num profundo abismo, todo mundo está vendo isso, tem uma espiral descendente aí, nós falamos disso no capítulo 1, todo mundo está nessa espiral, mas se você por acaso pensa que você está num nível mais elevado, de onde você pode ficar apontando o dedo para as pessoas, esqueça, meu colega, esqueça. E veja, provavelmente, meus irmãos, quando essa carta de Paulo estava sendo lida na igreja de Roma, sem dúvida, enquanto Paulo estava ali falando de alguns pecados, as pessoas com certeza estavam assentindo com a cabeça. Pecado da violência, as pessoas, tem razão, hein, Paulo? Que problemão, né? Pecado da homossexualidade, pecado das práticas idólatras. Mas que surpresa deve ter sido para os ouvintes quando o argumento se volta contra eles e diz, vocês são tão maus quanto aqueles que vocês condenam. Cada vez que você critica alguém, você está se condenando. Você é tão errado quanto quem você critica. Eu lembro quando eu era criança, viu, crianças? Eu lembro que eu aprendi com um colega meu na escola, que toda vez que você aponta um dedo para alguém, vocês já ouviram essa antes, né? Toda vez que você aponta um dedo para alguém, você não pode esquecer que tem 3 dedos apontando para você. Está vendo? Viu, crianças? Apontou o dedo para alguém. Aí tem 3 apontando para você aqui. Ó. Isso ajuda a gente a manter uma mente equilibrada, né? O que o texto está dizendo, olha, Deus não é tão enganado assim, não é enganado assim tão facilmente. Ele vê através dessa sua cortina de fumaça, dessa maquiagem que você levantou, e Ele responsabiliza você pelo que você faz. Você realmente acha que você vai conseguir distrair a atenção de Deus, apontando o dedo para o erro dos outros? Ou que por Ele ser um Deus tão bondoso, Ele vai deixar você livre das suas obrigações? Meus irmãos, Deus é bom, mas Deus não é bobo. De novo, Deus é bom, mas Deus não é bobo. É somente pela bondade dEle que eu e você nessa manhã temos a oportunidade de contemplar uma mudança radical de vida. Coisas precisam mudar, meus irmãos. Veja, como é que a gente começa a lidar com essa hipocrisia tão sutil no nosso coração? Como é que a gente faz isso? Meus irmãos, toda vez, presta atenção porque essa dica é boa, tá? Toda vez que você tiver uma ira justificável contra um pecado de uma pessoa, de alguém, de um grupo, você precisa ter cuidado. Porque, por um lado, você tem que falar sim abertamente contra o pecado. Nós devemos fazer isso, mas devemos fazê-lo com espírito de humildade. Humildade. Porque frequentemente, presta atenção, os pecados que nós mais notamos nas pessoas, muitas vezes são aqueles que estão mais arraigados em nós mesmos. Vocês já perceberam isso? Que a gente sabe muito bem criticar os outros como uma forma de ignorar os nossos próprios erros e crimes. Veja, uma pessoa pode ser muito crítica com outros que fofocam sobre ela. Mas ela às vezes fofoca pra caramba, né? Pessoas que criticam quem não ora. A gente estava até conversando sobre oração, eu e o reverendo Quaresma. Mas elas mesmas nunca oram. Ou nunca comparecem na reunião de oração da igreja. Pessoas que falam sobre a responsabilidade das pessoas serem fiéis contribuintes, mas elas mesmas nunca ofertam. Pessoas que dizem sobre a importância, nossa, essa é famosa,
a importância de ser membro de uma igreja saudável, mas o cabra nunca aparece no culto. Nunca vem. Ou os que acusam outros de... Essa aqui é... Pastor, ouve essa aqui o tempo inteiro. Os que acusam outros de não terem sido acolhedores ou receptivos com eles quando eles viraram membros da igreja. Essa eu ouço direto. Mas eles mesmos agora não falam com ninguém, não convidam ninguém para sair, não abrem suas casas. Meus irmãos, hipocrisia é um problema sério, né? É uma pílula amarga. Quantas vezes nós caímos nisso? Tão rápidos para apontar o dedo para os outros, tão difíceis de fazer uma autocrítica, de olhar para nós mesmos. Meus irmãos, a bondade de Deus nessa manhã é para você começar a olhar para dentro de você, viu? Para dentro do seu coração. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que existe às vezes uma hipocrisia no julgamento alheio. Estou tentando tirar o cisco lá do olho do outro, mas o tamanho da trave no meu é gigantesca, e eu preciso começar a ver a palavra de Deus, que me mostra isso. Segundo lugar, meus irmãos, agora nós temos também não só essa hipocrisia de um julgamento alheio, mas uma retribuição de julgamento divino sobre todos. Esse é o nosso segundo ponto. Veja que agora, Paulo vai continuar falando do problema desse moralista, ou aqui no caso dos judeus. Versículo 5, veja comigo, 5 e 6. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Meus irmãos, esse moralismo hipócrita do coração dos homens leva a um estado de dureza, de soberba, que os impede de enxergar o julgamento de Deus. Veja que a gente vai perceber que o discurso de Paulo em Romanos é altamente escatológico. O que eu quero dizer com isso? Ele fala sobre esse momento, o dia da manifestação da ira de Deus, do juízo final. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma banda chamada Juízo Final. Eu cantava as músicas da banda Juízo Final. Cantar é fácil. O problema é lidar com a realidade do que está vindo. Meus irmãos, veja, no livro de Romanos, o conceito de ira, ele se manifesta de duas formas. Tanto no dia a dia, quando nós vemos a manifestação da ira de Deus, exatamente em deixar o homem seguir o seu caminho, nós já falamos disso, mas também a ira que vai ser manifesta no dia do juízo, o dia da ira, dia do juízo. A Bíblia é muito clara, e nesse dia, essa presunção religiosa dos homens, na verdade vai revelar que estavam acumulando ira contra si mesmos. Meus irmãos, é tão interessante você achar que você está em boa posição com Deus, eu estou em aliança, eu estou livre, mas na verdade, quando você ignora a sua forma de agir, você vai receber proporcionalmente uma retribuição de Deus, principalmente para quem se julga muito religioso. Quem acha que não precisa de salvação, ele se basta na sua religiosidade. E aqui Paulo revela qual que vai ser o padrão de Deus, meus irmãos. Tem uma retribuição proporcional. Os versículos 6 em diante, ele vai falar, ele vai dar vida eterna àqueles que persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas vai derramar ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem se entregar a uma vida de perversidade. Meus irmãos, quem faz o mal vai receber aflição e calamidade. Quem faz o bem vai receber glória, honra, paz. Esse é o padrão de Deus. Pastor, você está dizendo então que uma pessoa ela é justificada por obras? Eu sei que alguns de vocês já estão pensando isso. Até de olho já no versículo 13. Dá uma olhada aí no versículo 13, né? Quando ele diz, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Pastor, você está falando de justificação por obras? Resposta, sim. Como assim, pastor? Que isso, pastor? Meus irmãos, veja, de fato, Deus nos dará segundo obras. A pergunta que a gente ainda não está respondendo é como pode, então, uma pessoa praticar obras de justiça aceitáveis por Deus? Aí tá, a gente tem o livro inteiro de Romanos para explicar isso, tá? É pela fé na obra de Cristo, no Messias, que nos capacita e nos livra do julgamento da ira vindoura de Deus, que a gente pode praticar as suas obras. Mas a lógica de Deus está aqui, julgamento justo, proporcional. E detalhe,
ninguém vai ficar livre. Tanto que ele diz no versículo 11 algo que é um marco na Bíblia, né? Olha o versículo 11 aí. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. O grego aqui é literalmente, Deus não faz favoritismo entre judeu e grego, entre judeu e gentil. Não importa se você nasceu em berço de ouro, não importa se você veio de fora da igreja, todos estão debaixo da mesma régua do Senhor. Eu vou falar um pouquinho mais disso no ponto 3, mas eu só quero lembrá-los, meus irmãos, da inescapabilidade do juízo de Deus. Meus irmãos, tentar rejeitar Deus ou fugir dele, no fim das contas, é apenas jogar mais lenha na fogueira. Não tem como. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai nos explicar que, de uma certa forma, o fogo de Deus vai provar todas as obras. Aquelas obras que foram feitas em Deus e estão ancoradas nele, vão permanecer de pé. Mas tem muita obra de palha por aí, meus irmãos. E essa luz de Deus vai sondar tudo. Eu sei que esse é um discurso muito difícil para quem se considera muito religioso e está dentro da igreja há muito tempo. Eu estava ouvindo uma vez uma pregação e o pastor usou uma ilustração que me marcou. Ele fala de um cavalheiro que ele se opôs uma vez a uma mensagem, um sermão que estava sendo pregado sobre judeus e gentios e que ambos são culpados diante de Deus, como nós vamos ver lá em Romanos capítulo 3, tá? Quando Paulo diz que não há diferença porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos ver isso de novo em Romanos 3, tá? Aí o cabra ficou incomodado com o sermão, terminou o culto, ele estava esperando o pastor na porta. Quando o pastor está passando, ele chama lá, pastor, vem cá. Você vai me dizer, pastor, que não tem diferença nenhuma, então, entre um homem honesto e um homem desonesto? Você não vai falar que não tem diferença entre um homem temperante, equilibrado, e um homem sóbrio? Ou um homem intemperante e um homem sóbrio? E aí o pregador fala, olha, eu não afirmei que não houvesse espaço para comparação dos tais casos, mas a minha posição é que se os dois estivessem aqui na minha frente, um homem intemperante e um outro sóbrio, eu deveria dizer de cada um deles, esse aqui é um pecador intemperante, esse aqui é um pecador sóbrio. O cabra não conseguia aceitar aquilo de jeito nenhum. Eu falo, não gosto desse sermão de jeito nenhum. E aí o pastor vira para ele e fala assim, então tá, eu entendo a sua dificuldade, eu vou fazer uma concessão. Então eu vou admitir que existem alguns pecadores que são superiores, é o seu caso, você é um pecador superior. Você entende o problema, meus irmãos? Quando se trata de pecado, ninguém se livra. E quando se trata de juízo, ninguém se livra também. O texto é firme, meus irmãos. E veja, ele não vai falar somente de que Deus retribui, galardoa, de acordo com aquilo que os homens fazem, mas que de fato é um julgamento universal sobre todos os corações. É um ponto muito ligado a esse anterior, é o nosso terceiro e último ponto do sermão. Mas preste atenção, o que Paulo passa a dizer no versículo 12 e 13, acompanhe comigo a leitura. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Paulo aqui, meus irmãos, em Romanos 2, 12 e 13, ele está inserindo, de fato, um dos maiores conceitos do livro de Romanos, o conceito da lei. Lei. Essa é uma coisa que você precisa saber se você está estudando Romanos. Lei. O que é para Paulo a lei de Deus? Num primeiro momento, ele está fazendo referência para os judeus à lei que eles já conheciam. A lei que foi dada por Deus quando ele libertou o povo do Egito. Lembra? Por meio de 10 pragas, abriu o Mar Vermelho, todo mundo saiu do Egito. Então, no deserto, por meio daquele homem chamado Moisés, Deus entrega a sua lei ao povo. Tanto naquele momento do Monte Sinai, quanto todas as derivações do decálogo, dos 10 mandamentos. Então, quando você lembrar da palavra Torá, já ouviu a palavra Torá antes? Torá é lei, Torá é norma.
quando a gente se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, estamos falando da norma, ou então da régua de Deus. Régua. Então, o que Paulo está dizendo é que todos serão julgados de acordo com o padrão de régua que possuem. E ele diz, primeiro, os gentios certamente perecerão, ou seja, vão enfrentar julgamento final também por causa do pecado deles, embora eles estejam sem lei, eles não têm as leis escritas como os judeus tinham. E os judeus também não serão poupados do julgamento, porque possuem a lei do Antigo Testamento, e aqueles que transgridem a régua, a lei de Deus, serão julgados pelas suas transgressões. Você acabou de dizer o que eu acabei de, você acabou de ouvir o que eu acabei de falar e está pensando assim, pastor, tem alguma coisa que está muito errada nessa sua afirmação. Como assim, pastor? Veja, vamos lá, vamos usar o argumento da mente de muitos nessa manhã. Pastor, eu até entendo o julgamento daquela pessoa que já conhece a lei. Mas isso não é um pouco injusto, pastor, com aquela pessoa que nunca ouviu a lei de Deus? E eu lembro que no meu primeiro ano de ordenação pastoral, eu estava pregando a série de Romanos com o reverendo Emílio, lá na CMA. Terminou um dos cultos, uma pessoa me cercou, e cercou mesmo, estava sem beco, sem saída. Se ela tivesse um bastão na mão, me matava ali mesmo. E ela veio com isso, ela estava indignada. Ela virou para mim e falou, pastor, eu não aceito isso de jeito nenhum. Porque o que você está me dizendo, ou o que você diz que a Bíblia está dizendo, é que uma pessoa que não cresceu na igreja, por exemplo, ou uma pessoa que não teve uma formação religiosa igual você, porque você é pastor, você fica fácil para você. Ou uma pessoa, eu estou aqui parafraseando mais ou menos o que ela me disse. Ou, por exemplo, pastor, o que a gente vai falar de uma pessoa que nasceu numa cultura onde ela nunca ouviu a pregação do evangelho, como talvez, e a gente pensa naquele clássico exemplo, né, gente? O índio, né? O índio lá no meio da selva, o índio inocente, igual a Xuxa cantava, lembra? Eu sou velho, gente. A Xuxa cantava isso. Talvez, pastor, e aquela comunidade isolada lá, que não tem nem contato com a civilização, eles têm alguma culpa? Eles têm alguma culpa? Será que a gente não está tentando, foi o argumento que ela usou comigo, será que a gente não está tentando impor uma regra de uma religião particular a bilhões de pessoas de diferentes origens que não tiveram a mesma chance? E, meus irmãos, se você olhasse essa argumentação só pela sua estrutura interna de lógica, faz todo sentido. O problema é que ela não encaixa com a lógica de Deus. Ela é uma lógica humana, mas não é uma lógica divina. Porque olha o que ele diz de novo no versículo 14, presta atenção. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Olha o versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Meus irmãos, Paulo está explicando aqui por que os gentios que não têm lei vão ter que enfrentar o julgamento de Deus. E a razão é porque a lei de Deus, de alguma forma, está escrita no coração deles. E isso, de onde vem isso? Pastor, você não acabou de falar da lei de Moisés? Mas isso é um legado anterior. É um legado do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Não só Gênesis 1 vai explicar isso, mas Gênesis 9, quando Moisés escreveu Gênesis 9, versículo 6, ele disse, se alguém derramar o sangue do homem, presta atenção, Gênesis 9, 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Interessante, né? Existe uma lei criacional embutida nos homens, que às vezes a gente na teologia vai dizer que tem a ver com o tal do pacto de obras. Tá? O que é o pacto de obras? De que mesmo antes de você ter a lei escrita do Monte Sinai, de Moisés, você já tinha uma lei no relacionamento de Deus com a sua criatura. Desde o jardim do Éden, quando Deus planta Adão e Eva naquele jardim, ele traça um conjunto de regras de convivência, de regras de gestão daquele jardim, de regras morais. Deus é um ser moral e ele cria um ser humano moral. E Deus exige do homem
a obediência à lei de Deus que está embutida nesse relacionamento. Vamos pensar o seguinte, para ficar fácil para você. Vamos pensar que você pudesse pegar um avião agora. Eu li uma vez um livro chamado Volta ao Mundo em 80 Dias. Vamos supor que você pode pegar um avião agora, nesse momento, e fazer uma viagem pelo mundo, passando por todas as culturas, tá? Você ganhou aí de presente. Posso afirmar uma coisa para você sem medo. Em todas as culturas que você passar, independente de qual seja, se é ocidental, se é asiática, se é nórdica, se é sulista, se é isolada, se é civilizada, você vai encontrar evidências em todas as sociedades de moralidade. Moralidade. Uma lei moral. Exemplo, toda cultura proíbe assassinato, gente. Esse negócio não é bom em nenhuma. Então, quando alguém vai lá e mata outra pessoa, a lei ou o sistema, o conjunto de normas daquela cultura precisa fazer algo a respeito. Mesmo as culturas que supostamente aceitam o assassinato, e eu lembro justamente conversando com missionários que falam de um problema que nós temos inclusive no Brasil, em certas tribos, onde existe o sacrifício de crianças, o assassinato autorizado por causa da autoridade de algum xamã, alguma coisa assim. Mesmo nessas culturas as pessoas sabem que é errado. Elas não aceitam aquilo com normalidade. Seus corações se constrangem e se condenam. A presença universal de padrões morais e o senso comum de obrigação para com esses padrões indicam que Deus embutiu na constituição moral humana sua lei, sua norma. E isso, meus irmãos, o texto vai deixar claro, versículo 15, que é evidenciado pelo que a consciência das pessoas atestam que é certo ou errado. Paulo havia já repreendido os cristãos de Coríntio, porque eles ultrapassaram os limites divinos que até mesmo os pagãos observavam. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve o seguinte, olha o que ele escreve para aquela igreja. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu pai. Ele estava falando daquela situação do cabrinha da igreja que estava dormindo com a própria madrasta. Ele está falando assim, nem os gentios acham isso normal, quanto mais vocês da igreja. Tem moral aqui e tem moral lá. Percebe, meus irmãos? Veja, ele não está sugerindo que o testemunho da nossa consciência sozinha, né? Aquela dorzinha de consciência, de que ele seja suficiente, que ele seja um guia perfeito de moralidade. Porque às vezes as pessoas têm pensamentos conflitantes sobre o seu comportamento moral. E ficam o quê? Se justificando, se desculpando, né? Fazendo um joguinho mental de falar assim, isso aqui não é tão ruim, isso aqui não é tão problemático. Mas a própria existência dessa consciência, meus irmãos, que o texto está falando, é suficiente para tornar as pessoas responsáveis diante de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, a gente é uma raça teimosa e pecaminosa mesmo, viu? E isso tudo vai ficar bem claro, se as pessoas até hoje não entenderam. Paulo fecha o texto no versículo 16, falando que vai ficar um dia vai ficar bem claro. Veja só, olha aí o versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Em outras palavras, o homem pode até se esconder, ele pode até se colocar atrás de um arbusto, ele pode se esconder atrás das suas conquistas, títulos, diplomas, méritos pessoais, mas no dia de Cristo Jesus, de acordo com esse evangelho que é pregado por Paulo, o julgamento de Deus vai penetrar os corações, as intenções, os pensamentos, e nada ficará escondido diante do juiz. Paulo disse isso lá em Atos capítulo 17, quando estava pregando em Atenas. Ele fala para os atenienses, porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Você poderia ficar até preocupado se fosse um julgamento só de Deus, mas é um próprio Deus homem que vai te julgar. O Filho de Deus, encarnado,
Meus irmãos, eu estava pensando muito em mim esse fim de semana aí, tendo que pregar esses sermões complicados para a igreja, sabe? E hoje mesmo de manhã, eu estava em crise ontem à noite porque eu não tinha uma ilustração para esse terceiro ponto. O pregador vai preparar o sermão, aí você tem assim, ponto 1, explicação, ilustração, aplicação. Ponto 2, explicação, ilustração, aplicação. Você tem que ilustrar e tem que aplicar tudo. Eu não tinha ilustração para esse ponto. Falei, o que eu vou falar? E aí eu estava lá na mesa de café da manhã, hoje de manhã, hein, gente? Eu, Débora, as crianças, Daniel comendo banana, botando banana na boca dele. E aí, enquanto eu estou fazendo isso ali na sala, eu percebo que eu estou pisando em alguma coisa no chão. E quando eu olho, é uma fita métrica que a Melissa estava brincando no sábado, e ela deixou lá no chão e eu estava pisando na fita. E eu fiquei olhando para a gente e falei, nossa, eu estou pisando na régua. Meus irmãos, o Espírito Santo não podia usar uma ilustração visual melhor do que aquela que eu estava vendo. É o que acontece com a gente. Sabe o que a gente faz no nosso coração? A gente tem uma fita métrica de Deus e a gente pisa nela o tempo inteiro. A gente não aceita, a gente se revolta, a gente não gosta quando Deus diz que era mais para lá do que para cá. Não, não, é a minha fita métrica, Deus. Mas a gente brinca com ela. A gente sabe o que é certo, mas insiste em fazer o que é errado. Meus irmãos, isso significa que se todos nós somos condenáveis, qual é a nossa esperança? Não pode ser em nós, não pode ser a nossa fita métrica, mas apenas, presta atenção, aquela fita métrica que se encarnou e veio a esse mundo e que não foi hipócrita. Porque nós somos hipócritas, mas nele nunca houve hipocrisia. Nunca houve um abismo entre a forma de pensar e falar, ou a forma de falar e tocar. Seu coração era puro, coração do Nazareno. Suas intenções verdadeiras. E esse que é o justo de Deus, porque é assim que a Bíblia o chama, o justo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o único que estava acima de todos e podia apontar o dedo para todos, mas ele decide se colocar abaixo de todos, como servo. E ele sofre na carne o julgamento que nos era reservado por antecipação. Ele nos livra de morte vindoura. Meus irmãos, enquanto as nossas vidas emitem uma nítida mensagem para os céus, né? Você nem precisa mandar essa mensagem, ela vai sozinha. Reprovei em tudo. Prepara aí, papai. O Filho de Deus, com a sua vida, ele diz, papai, fui aprovado em tudo. Prepara os meus eleitos. Prepara os meus eleitos. Sim, eles reprovaram na prova, mas eu fui aprovado no lugar deles. E eles passam nessa prova, não porque eles tenham habilidade ou estudo suficiente para isso, mas porque pelo meu poder, graça, misericórdia, bondade, longanimidade, eu salvo esses miseráveis. E é assim que você passa na prova de Deus. Jesus passa por você. E Ele passa por você, e Ele traz você para dentro, passa no seu lugar. E agora, meus irmãos, cada um de nós, em Cristo Jesus, livres de condenação eterna, livres de culpa, podemos começar a fazer aquilo que a gente devia fazer desde o início. Largar de hipocrisia, largar de autojustificação e admitir a si mesmo que você frequentemente falha. Crente é assim. Crente, ele não fica de desculpinha esfarrapada, ele confessa logo, ele diz, eu sou pecador, Senhor, eu preciso do Senhor desesperadamente. Esse é o primeiro passo para o perdão e cura, meus irmãos, é se arremessar na presença de Jesus, e começar a pedir a Jesus para endireitar nossa régua, Senhor, a minha régua está tão torta e tão quebrada, parece aqueles quadros malucos assim, mas Senhor, a tua régua é tão boa, a tua lei é perfeita. Dá-me prazer na tua régua, Senhor. Que os teus estatutos, ordenanças e mandamentos sejam a alegria do meu coração. E assim nós podemos, em Cristo, pelo poder e graça dEle,
começar a acertar a regra no nosso casamento. Se a tua régua de marido está bem assim, ó, se é um marido bem torto, fala: Jesus, me faz um marido, um homem de Deus, que ama a minha esposa. Se você é uma esposa bem tortinha, uma régua bem maluca, Senhor, me torna uma régua submissa a Ti, uma régua perdoadora, tolerante. Se as crianças, viu, crianças? Se vocês são umas reguinhas bem difíceis, vocês sabem que eu estou falando com vocês, crianças. Peça ao Senhor para consertar o nosso coraçãozinho. Ele faz isso. Se nós, como trabalhadores, como cidadãos nesse mundo, temos sido réguas tortas e não representativas da Torá de Deus, que o Senhor nos endireite, meus irmãos, para que esse mundo veja as nossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu. Amém? Começa agora de manhã. Começa agora admitindo, parando de dar desculpa esfarrapada e correndo para o Senhor, que tem misericórdia de nós. Eu quero terminar lendo o versículo 4, que nós já lemos. Veja comigo o versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que te conduz ao arrependimento. Olhe para Jesus, Ele é muito bom, e nessa manhã, Ele te conduz ao arrependimento. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, estamos diante da Tua lei, e sobra para todo mundo, Senhor. Mas sobrou para Jesus, que não merecia condenação, mas ainda assim voluntariamente tomou sobre si iniquidade, culpa, maldição. Naquele madeiro, Ele se tornou perfeitamente não só a régua, mas o misericordioso Salvador. Senhor, obrigado, porque em Jesus nós vemos verdadeiramente a paciência, a longanimidade de Deus para com aqueles que estão no pacto de Deus. É Ele, Senhor. Ele é o nosso Moisés, Ele é o nosso Davi, Ele é o nosso Abraão. Ele é aquilo que todos aqueles homens nunca conseguiram ser. Ele é perfeitamente. Obrigado, Senhor, pelo nosso Senhor Jesus. Que Ele nessa manhã traga aos corações de cada um de nós aqui que precisam se endireitar. Que Ele traga esperança, Senhor. Dá esperança aos nossos corações, Senhor. Conserta nossas vidas. Derrama as nossas lágrimas, Senhor, para que nós sejamos capazes de reconhecer o quão mal nós somos, mas o quão bom o Senhor é. Muda, Senhor, poderosamente o nosso caminhar, em nome de Jesus. Amém.